a gente fala em ser um protagonista, a gente vê muito essa palavra, né, na própria Base Nacional Curricular Comum, né, na nova BNCC fala-se muito disso. Eu selecionei aqui até um trecho da BNCC, né, que ele fala assim: e que garanta aos estudantes ser protagonistas do seu próprio processo de escolarização, reconhecendo-os como interlocutores legítimos sobre currículo, ensino e aprendizagem. Significa que, nesse sentido, assegurares uma formação que, em sintonia com os seus percursos e histórias, permita-lhes definir o seu projeto de vida, tanto no que diz respeito ao estudo e ao trabalho, como também no que concerne às escolhas de estilo de vida saudáveis, sustentáveis e éticos. Então, o que é isso, né? O que é ser um protagonista? E se isso está na nossa base nacional comum curricular, significa que as nossas estratégias de ensino, a maneira como a gente vai preparar o aluno em sala de aula, precisa desenvolver esse protagonismo nele. Mas será que eu, você, nós, professores, também somos protagonistas? Então, esse é um ponto-chave, porque as pessoas, muitas vezes, né, elas aprendem por uma forma de inspiração. A gente já discutiu, né, esses dias. Eu não preciso mais de um professor como agente transmissor de conhecimento, mas eu preciso de um professor como um agente inspirador do conhecimento. Então, o professor, ele precisa inspirar novas ações. Então, se eu quero desenvolver uma pessoa protagonista, eu também preciso dar exemplos de que eu também sou protagonista, né? E isso faz total diferença, tá bom? Oi, professor Romésio, tudo bem? Boa noite. Pessoal que está entrando aí, boa noite, tá? Sejam aí bem-vindos a mais uma aula. Então, o que é ser protagonista, tá? O que é isso? O que é ser protagonista? Vamos entender um pouquinho. O objetivo de eu colocar o texto anterior era mais no sentido de mostrar para vocês que isso está na nossa base nacional curricular comum. Então, de certa forma, espera-se que nós trabalhamos o aluno para que ele seja um protagonista, né? Mas o que é protagonismo, né? O que é ser um protagonismo? Então, eu coloquei aqui a definição, tá? A palavra protagonismo é formada de duas raízes gregas, proto, que significa principal, e agon, que significa lutador. Então, o que é uma pessoa protagonista? Né? É o lutador principal, é o ator principal. A gente vê muito essa palavra, né? O protagonista do filme, o protagonista da novela, é aquela pessoa que tem ali o maior destaque. O que seria esse aluno protagonista? Né? Acho que esse é o ponto-chave. Quando a gente fala em protagonismo, é aquela pessoa aquele estudante que entende que o sucesso profissional dele depende dele mesmo, tá? Ou seja, né? Ele busca informações, ele caminha com as próprias pernas na construção da sua carreira. Então, ser protagonista, né? Na realidade, significa você ir atrás daquilo que você deseja e não esperar por aquilo. E quando a gente fala num aluno e num estudante, talvez vocês já tenham me visto dar esse exemplo aqui no YouTube, né? Qual é a diferença entre um aluno e um estudante? O aluno é aquele indivíduo que assiste aula, passivo. Ele vai para a escola, ele vai para a faculdade, ele assiste aula, ok? É aquela pessoa do modelo tradicional, é aquela pessoa que assiste aula, que vê vídeos, sempre atuando de uma forma passiva, ok? Todos nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos o papel de aluno, mas não são todos que são estudantes. O estudante, ele é ativo, tá? O que é ativo? Ele, para
pratica aquilo que foi trabalhado nas aulas. Essa é a diferença principal. Então, se a gente for pensar entre um aluno e um estudante, aquele que está mais próximo do protagonismo é o estudante. E nós já falamos isso em alguns momentos, né? Que o aprendizado, ele se dá de forma ativa, né? Ele se dá com a prática. Para que eu aprenda, eu preciso praticar. Isso é neurociência, tá? Então, hoje, tudo aquilo que nós damos atenção ao longo do nosso dia são informações que vão ficar retidas no nosso sistema límbico. O que é o sistema límbico? É uma memória, né, de baixa capacidade de armazenamento de informações. Então, quando chega no final do dia, a gente tem um certo cansaço, né? Porque essa região, ela já está saturada de informações. Então, o que a gente precisa? A gente precisa regenerar o sistema límbico. Como que isso acontece? Dormindo. É durante, né, o sono que essa nossa memória ela é regenerada. E como que isso acontece? Parte dessas informações elas vão para o esquecimento. E uma outra parte dessas informações elas são transferidas para o nosso córtex cerebral. Lá vai ser onde as nossas redes neurais vão ser reconfiguradas. E se isso acontecer, aquela informação, ela não é esquecida. E como que o nosso cérebro identifica que informação que é importante, que merece ir para o córtex, e que informação que não é importante, que merece ser esquecida, né? Aquilo que é praticado e aquilo que tem uma carga emocional associado é o que vai ser transferido para o córtex. Por isso, aprender ocorre de forma ativa. Eu preciso de um estudante. Quem vai aprender de verdade é o estudante. O aluno, ele só assiste a aula, ele não pratica. E simplesmente só assistir a aula não me leva a um aprendizado. Então, isso faz muita diferença, né? Quando a gente fala em protagonismo, é aquela pessoa que vai atrás daquilo que ela quer, tá? Ela não espera, ela busca por aquilo. Então, quando a gente fala em desenvolver o protagonismo num estudante, é fazer com que esse estudante trace a sua trajetória, né? E nós, como professores, eu falo muito isso, a nossa função está muito mais associado à aula ser interessante, a busca de uma motivação e de uma inspiração para estar estudando. Mas o estudar e o aprendizado, ele é individual, ele depende daquela pessoa que está praticando e acessando a informação. Por isso, se eu tenho uma sala de 40 alunos, por mais que eu dou a mesma aula, depende muito de como cada um vai praticar isso. Então, o aluno protagonista, na realidade, ele não é nem um aluno, ele é um estudante. Ele é uma pessoa ativa e ele entende que ele é responsável pelo sucesso dele. Então, ele vai em busca daquilo que ele deseja, é autonomia, né? Ele caminha com as próprias pernas lá, né? Sem depender dos outros, tá? Em busca daquilo que ele deseja, tá? E ele pratica. Esse é o ponto chave, né? Que a gente precisa entender. Aprendizado é sempre ativo. Então, o protagonismo, ele está associado à formação de um estudante, tá bom? Pessoal, se vocês quiserem perguntar, coloca as perguntas aí no chat, tá? Francisca, Sidney, boa noite. Pessoal que eu ainda não havia falado boa noite aí mais individualizada, sejam aí bem-vindos, tá? Usem o chat, perguntem, coloquem aí comentários, né? Aqui são algumas características, tá? De um estudante protagonista. Então, o protagonismo, ele está muito relacionado à disciplina, responsabilidade, planejamento, organização, e aqui é o ponto-chave, interesse pelo conhecimento. Por quê? Para que eu seja ativa, para que eu faça algo, eu não faço nada sem motivação. É impossível fazer alguma coisa que não tenha motivação.
Então, o aprendizado para esse aluno precisa ser interessante, para que eu seja protagonista, para que eu faça acontecer, né? O protagonista é o que faz acontecer, o que entra em ação. E ninguém entra em ação sem motivação. Se a pessoa não tem motivação, ela não passa de um aluno, de alguém que está só assistindo a aula. E a diferença está em praticar. Então, se hoje você está aqui assistindo, né, como que a gente pode ser um protagonista? Né? Como que eu posso desenvolver o meu protagonismo? Começar a colocar em ação aquilo que você tem assistido nos vídeos, que você tem lido nos livros. É isso que vai fazer. E como que eu posso colocar em ação, né, tudo isso? Bom, depende de cada conteúdo. O simples fato de você praticar, de você fazer um resumo do que a gente está colocando aqui, ou até mesmo de você compartilhar com alguém contando, olha, eu vi um vídeo que eu aprendi isso é uma forma de praticar, tá? Essa prática vai fazer com que você não esqueça os conceitos que a gente trabalhou aqui. Mas se você realmente quer ir mais a fundo, é colocar os princípios que a gente fala em muitos vídeos em ação, tá? É sair da teoria e ir para a prática. Isso é o protagonista. E o aluno protagonista, ele é responsável pelo seu processo de aprendizagem. Por mais que ele tenha um professor, né, que seja, né, que faça um trabalho de alta qualidade, o aprendizado depende dele. E ele tem essa consciência. Ele precisa entrar em ação, né? E aí eu pergunto para vocês, será que a gente tem muitos alunos protagonistas aí, né? Deixa eu ver aqui o chat. Para um professor ser um protagonista, ele deve explorar as informações para que elas se transformem em conhecimento e prática. Essa é uma estratégia, sim, Mônica, né? É fazer com que a prática aconteça. E um outro ponto também, Mônica, que eu acho interessante é essa questão aqui, olha, o sucesso profissional depende apenas de si mesmo. Então, esse aqui também é um ponto-chave, é a gente desenvolver o que nós chamamos de autorresponsabilidade, né? Ao invés de eu achar culpados para, né, a culpa é do governo, a culpa é do sistema, não, é o pensamento e o que eu posso fazer para melhorar isso, né? É assumir a independência mesmo. Eu sou responsável por isso. Se a aula de hoje não deu certo, né? Se teve algum problema na aula de hoje, o que eu posso fazer para melhorar amanhã e fazer uma aula mais interessante, né? É a gente entender qual é a parte que nos cabe, que nos é responsável e realmente começar a trabalhar isso, né? É lógico que do ponto de vista sistêmico nós não temos, né, enfim, responsabilidade por alguns pontos, mas para aquela aula que eu estou dando, né, eu entender que aquilo depende de mim. E o aluno também, a parte que o cabe, ele entender que aquilo é exclusivamente dele. Aquele aluno que chega assim e fala, eu não tirei nota porque o professor não gosta de mim, eu não tirei nota porque a prova estava difícil, essa pessoa não é protagonista. Ela começa a achar culpados. Ela não se responsabiliza pelas ações, né? Esse é um ponto-chave também. E sempre associar a prática.